Servos de Deus, bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração e depois entrar aqui nesse livro, nessa etapa do livro. E lembrando que nós já estamos com o teste pronto para que vocês façam, tá? E amanhã vocês devem fazer. Eu vou deixar alguma pessoa responsável para que seja feito esse teste. Logo após a reunião de 8h30 da manhã, fazer esse teste referente ao mês passado, referente ao capítulo 3. Nós estamos entrando aqui no capítulo 4, certo? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Espírito de Deus, nós pedimos nesse momento a tua direção para que possamos aprender a sermos teus servos, teus discípulos. Meu Deus, que venhamos estar conectados aqui agora, cada vez mais com o Senhor, com a tua presença, com o teu poder, e que possamos receber em nós, todos os dias, esse avivamento do teu Santo Espírito, ou o batismo para aqueles que ainda não são batizados, e que o Senhor venha ser glorificado na nossa vida e usar a nossa vida para salvar outras almas para a tua glória. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Tá? Graças a Deus, pessoal. Vamos ao capítulo 4. Parte 4 aqui fala o batismo com o Espírito Santo. Na página 113, nós vamos ler aqui e gostaria que vocês também desfrutassem, depois meditassem com calma, até porque quando acabar esse capítulo aqui, nós também teremos a avaliação desse capítulo. Bom, então vamos lá. Que o Senhor Jesus foi batizado com o Espírito Santo. A maior arma de Satanás para retardar os propósitos de Deus é fazer que as pessoas tirem foco da importância do Espírito Santo. Como já dissemos, a Igreja do Senhor Jesus está vivendo sob a direção do Espírito Santo. Logo, tudo o que acontece na igreja e na vida de um convertido é pela ação do Espírito Santo. O próprio Filho de Deus, ao vir a este mundo, foi cheio do Espírito Santo, o que significa dizer que nem ele mesmo serviu ao Pai sem ser devidamente capacitado e orientado pelo Espírito do Deus Pai. Veja alguns versículos que provam a obra do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus durante a sua passagem na terra. Então ele diz assim: quando ele ainda estava no ventre de Maria, é escrito assim: não temais receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o anjo falou, revelando a José que ele poderia receber Maria como sua esposa, porque foi gerado nela não foi por obra de homem nenhum, mas por obra do Espírito Santo. E fala assim: quando ele ainda era criança, diz assim, e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, versículo 40. Continuando, diz assim: quando ele foi conduzido ao deserto, antes de iniciar seu ministério, fala assim: então, só um minutinho, vamos ver cair aqui a transmissão aqui para vocês. Tá bom. Então, antes dele começar o ministério dele, o Senhor Jesus, está escrito assim: quando ele foi conduzido ao deserto antes de iniciar seu ministério, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Vá anotando aí, se você não tiver o livro, vá anotando aquilo que você vai entendendo, porque vai fazer diferença depois nos testes, tá bom? Então, assim, durante o seu ministério terreno, como Deus agiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, qual ordenou
fazendo bem, andou fazendo bem, melhor dizendo, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 31. Assim, antes de começar o seu ministério como rei, ungido e salvador dos homens, o Senhor Jesus teve de passar pelo batismo com o Espírito Santo. A natureza humana que ele havia recebido no seu nascimento o fazia necessitado do Espírito Santo, do Espírito, né? Como os profetas, reis, ministros do passado. Sem essa unção, Jesus, homem, ou o Filho do homem, não conseguiria cumprir a obra de redenção aguardada desde a eternidade no céu. Entenda, então, que tudo no reino de Deus é estritamente espiritual. Por isso, o próprio Senhor Jesus, mesmo sendo perfeito, precisou ser capacitado pelo Espírito Santo para servir. E isso significa claramente que o homem carnal não pode fazer parte do reino e muito menos servir. Muito forte isso aqui, né, pessoal? Você vê que se nós não estivermos conectados com o Espírito Santo e cheios da presença dele, nós não podemos fazer a obra de Deus, porque Jesus era perfeito, o Filho de Deus, mas pelo fato de estar num corpo pecaminoso e tinha capacidade de pecar, um corpo caído, ele precisou de toda a orientação do Espírito Santo para ter a conexão com o céu. Porque antes ele tinha a conexão plena com o céu, ele era um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo no céu. Mas depois que se materializou no corpo humano, tanto ele precisou, imagina, gente, como nós precisamos do Espírito Santo. E na página 115 diz assim: outro ponto a mencionar é que quando o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus, não foi para auxiliá-lo temporariamente, mas para repousar sobre ele permanentemente. Por isso está escrito: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Ou seja, o Senhor Jesus se tornou fonte do Espírito Santo, o batizador dos homens. Quem deseja viver hoje essa gloriosa experiência de fé deve pedir que ele lhe conceda. João ensinou: em verdade vos batizo, em verdade vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, o Senhor Jesus Cristo, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Batizado com o Espírito Santo, melhor, o batizado com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus Cristo, jamais é abandonado ou mesmo esquecido por ele. Porque o Senhor Jesus jamais vai cumprir a sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, ele vai cumprir, ele estará conosco através do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Portanto, ele mesmo garante aos batizados que não haverá um só instante de solidão, desamparo, desde o momento da maior felicidade, o maior dificuldade na Terra. Ele está com os seus 24 horas por dia, em casa, no trabalho, nos momentos de alegria ou de tristeza, numa celebração ou no hospital. No instante em que se diz sim ao cônjuge, ou quando este resolve ir embora, na hora feliz do nascimento de um filho, ou quando a partida procede de um ente querido, até enquanto dormimos, ele cuida das nossas necessidades. Enfim, choramos ou se sorrimos, sua doce presença nunca nos abandona. Olha que preciosidade tem em ter a presença do Espírito Santo.
Por conta disso, o batizado só cai na fé se quiser, pois ele tem dentro de si a fonte inesgotável de fé para vencer tudo. Se o Espírito Santo foi vital para o Filho de Deus, de maneira que o Senhor Jesus não ousou viver sem depender dele, imagine para as demais pessoas, como eu e você, não é mesmo? Muito forte, muito forte. Vamos parar aqui na página 116. Estudem, estudem isso aqui e vamos absorver, né, isso aqui, que é um aprendizado glorioso para que nós possamos buscar com mais intensidade ainda a presença de Deus. Eu oriento vocês para que tirem um momento hoje de buscar a presença de Deus. Se você pode, tire um tempo para isso, mesmo que não seja tanto tempo, mas que seja um tempo de qualidade. Se puder, faça agora. E nós estaremos buscando juntos ao Espírito Santo amanhã, no domingo da entrada no reino de Deus. Vai ser muito forte. Tenho certeza que essa preparação que nós já estamos fazendo aqui agora vai fazer muita diferença para que possamos amanhã trazer pessoas para entrar no reino de Deus. Nós já entrarmos agora e nos renovarmos amanhã, tendo o reino de Deus dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar aqui juntos rapidinho e depois vocês tirem um momento de vocês com Deus, tá bom? Vamos orar. Espírito de Deus, muito, mas muito agradecido mesmo. Nós somos gratos. Gratidão ao teu Santo Espírito, meu Pai. Nós rendemos a Ti, como Tua palavra diz. Demos graças a Ti porque o Senhor é bom e porque o Senhor sempre ouve as nossas orações, mesmo que não mereçamos. Mas o Senhor sempre ouve as nossas orações. E nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, Senhor, vem sobre nós, nos capacita a sermos melhores para o Senhor, melhores para a Tua obra, melhores para as pessoas que o Senhor deseja usar a nossa vida para salvar outras vidas. Então recebe a nossa vida, recebe a nossa mente, o nosso coração, e que possamos verdadeiramente te louvar, te enaltecer, te glorificar. Que todos os planos, todos os projetos do diabo caiam por terra, que batam em retirada, que todo mal saia agora. E nós, meu Pai, quando buscarmos a Tua presença, cada vez que entrarmos, tanto agora, tanto hoje, quanto no momento que cada um estiver tendo o seu momento com o Senhor particular, como estão tendo agora, cada um na sua casa, onde quer que estejam agora, sejam envolvidos, sejamos nesse momento envolvidos pela Tua presença, envolvidos pelo Teu amor, pelo Teu poder, e que possamos, Senhor, desfrutar da maravilha que é receber o Teu Santo Espírito. Nós nos entregamos, eu me entrego a Ti, de corpo, alma e espírito. Muito obrigado. E cada um que crê, se entrega para Deus ali agora, e receba a vida que vem de Deus, receba a presença de Deus, receba o carinho, o abraço, o afeto poderoso que o nosso Deus tem a nos entregar. Entregue-se para Ele, louve a Ele de todo o seu coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e sempre fará por nós. Já fez desde a eternidade. Na verdade, o Senhor já tinha se oferecido por nós desde antes da fundação do mundo, e nós te louvamos por isso, ó Espírito Santo. Louvamos e te agradecemos por tudo. E nós cremos que o Senhor já está nos abraçando, nos envolvendo, nos visitando. Nós te abraçamos aqui agora e te louvamos porque o Senhor nos escolheu, mesmo que não sejamos merecedores. Muito obrigado. Nós te louvamos, Espírito Santo. Te louvamos. Seja louvado e enaltecido. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo quanto há em mim, bendiga teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos teus benefícios, especialmente tua salvação, do teu perdão sobre nós, do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham todos um dia maravilhoso e você, como discípulo do Espírito Santo, lute para trazer pessoas para Deus. Lute para amanhã trazer pessoas para buscar a presença de Deus, entrar no reino de Deus. E também você pode se preparar para evangelizar à tarde. E a gente tem aquele grande clamor pelas mães aflitas ao pé da cruz, lá na comunidade, bairro de Santa Rosa. Nós vamos ter esse clamor pelas mães ao pé da cruz. Vai ser muito, muito especial mesmo. Tá bom? Deus abençoe a todos.
e até a próxima.